Olá, amiguinhos! Sejam todos vocês bem-vindos para mais uma pregação para crianças. E o tema de hoje é Pequeno Sábio. Esse sermão foi escrito originalmente pelo pastor e teólogo John Charles Hiller. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos não têm um rei, contudo marcham juntos, todos como bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Provérbios, capítulo de número 30, versos 24 a 28. Queridos filhos, gostaria que todos vocês fossem muito sábios. A sabedoria é muito melhor do que dinheiro, roupas finas, casas grandes ou transporte sofisticado. As pessoas que não são sábias raramente se dão bem na vida, raramente são felizes. Meu melhor desejo para todos vocês, meus queridos meninos e meninas que amo, é que eles sejam muito sábios. Mas como podemos ser sábios? Alguns de vocês irão perguntar. O que devemos fazer para obter essa sabedoria que você nos diz ser tão boa? Queridos filhos, se vocês querem ser sábios, devem orar a Deus para que Ele os torne assim. Vocês devem pedir a Ele que coloque seu Espírito Santo em seu coração e lhe dê sabedoria. Além disso, você deve ler o livro sagrado de Deus, a Bíblia. Lá você descobrirá o que é verdadeiramente sabedoria. Lá você verá que tipo de coisas as pessoas sábias fazem. Agora deixem-me falar com vocês sobre os versículos que eu li logo no início. São versículos que nos falam sobre sabedoria. Espero que esses versículos lhes façam muito bem. Nesses versículos, você vê que Deus lhes diz para aprender uma lição com 4 pequenas criaturas. A formiga, o arganaz, que é um coelho selvagem, o gafanhoto e o geco, que é uma aranha. Ele parece dizer que todos esses pequenos animais são padrões de sabedoria. Todos eles são pobres criaturas fracas. A formiga é um pequeno inseto rastejante que todo mundo conhece. O arganaz é um pequeno animal, uma pequena criatura, muito parecida com um coelho. O gafanhoto é um inseto bem frágil. A aranha é um animal pequeno, mas Deus lhes diz que a formiga, o arganaz, o gafanhoto e a aranha são muito sábios. Venham então, meus queridos filhos, e ouçam-me. Você verá que é possível ser pequeno, mas sábio. O que você deve aprender com as formigas? Você deve aprender com as formigas a se preparar para os tempos vindouros. A Bíblia diz que as formigas não são fortes, mas ajuntam seu alimento no verão. Deus fez as formigas tão sábias e atenciosas que elas saem para colher alimentos na época da colheita. Elas não ficam ociosas nos belos e longos dias em que o sol brilha. Elas pegam todos os grãos de milho que podem encontrar e os armazenam em os seus ninhos. Então, quando a geada e a neve chegam, as formigas não morrem de fome. Elas estão aconchegadas em seus ninhos com uma boa quantidade de comida. As borboletas, elas são muito mais bonitas do que as formigas. Elas têm belas asas e são mais formosas. As borboletas, coitadinhas, elas não são tão sábias quanto as formigas. Elas voam entre as flores e se divertem durante todo o verão. Elas nunca pensam em juntar comida para o inverno. Mas o que acontece quando chega o inverno? As pobres borboletas morrem, enquanto as formigas permanecem vivas. Agora, queridos filhos, quero que aprendam a sabedoria das formigas. Quero que você, como elas, pense no tempo que está por vir.
Você tem uma alma que viverá para sempre, seu corpo desfalecerá em algum momento, mas a sua alma nunca. Sua alma precisa de pensamento e cuidado, tanto quanto o seu corpo. Ela precisa ter seus pecados perdoados, precisa de graça para agradar a Deus, precisa de energia para ser boa, precisa ter Deus como seu melhor amigo para ser feliz. Queridos filhos, o melhor momento para buscar o perdão, a graça e a amizade de Deus é o tempo da juventude. A juventude e a infância são o seu verão. Agora você está forte e bem. Agora você tem poucas preocupações e problemas para distraí-lo. Agora é o melhor momento para guardar comida para suas almas. Meus amados filhos, vocês devem se lembrar que o inverno está diante de vocês. A velhice é o seu inverno. Sua geada, neve, chuva e tempestades ainda estão por vir. Tristeza, dor, doenças, morte e julgamento virão com a velhice. Felizes são aqueles que se preparam cedo para isso. Felizes aqueles que, como as formigas, pensam no que está por vir. Meninos e meninas sábios leem suas Bíblias e decoram muitos versículos. Meninos e meninas sábios oram a Deus todos os dias para que Ele lhes dê o seu Espírito Santo. Aqueles que são sábios obedecem ao que os seus pais e professores lhes dizem e se esforçam para serem bons. Aqueles que são sábios não gostam de maus modos e palavrões e sempre dizem a verdade. Esses meninos e meninas são como as formiguinhas. Eles estão estocando suprimentos para o tempo que está por vir. Queridos filhos, se não o fizeram antes, espero que comecem a fazer agora. Se já estoca comida para sua alma, espero que continue a fazê-lo e que o façam cada vez mais. Não seja como as borboletas tolas, seja como as formigas. Pense no tempo que está por vir e seja sábio. O que você deve aprender com os arganazes? Você deve aprender com os pequenos coelhos a ter um lugar seguro para onde fugir em tempos de perigo. A Bíblia diz que os arganazes fazem as suas casas nas rochas. Eles têm medo das raposas, cães e homens cruéis que os caçam e os matam. Eles não são fortes o suficiente para lutar e cuidar de si mesmos. Então, o que eles fazem? Fazem os seus buracos entre as pedras e rochas sempre que o podem. Eles vão para onde as pessoas não podem desenterrá-los. Eles vão para onde cães e raposas não podem segui-los. Então, quando veem pessoas, cachorros ou raposas chegando, eles fogem para esses buracos e ficam seguros. O lobo pode correr muito mais rápido que o coelho, pois tem pernas muito mais longas. O veado é muito maior do que um coelho e tem chifres finos, mas o lobo e o veado não têm buracos para entrar. Eles se deitam em campos abertos. Quando as pessoas vão caçá-los com cães e armas, eles logo são capturados e mortos. Mas o pequeno coelho tem um esconderijo para onde correr e assim, muitas vezes conseguem escapar de seus predadores. Queridos filhos, quero que aprendam a sabedoria dos pequenos coelhos. Eu quero que vocês tenham um lugar seguro para suas almas. Sua alma tem muitos inimigos. Você está em perigo de muitas coisas que pode prejudicá-lo. Cada um de vocês tem um coração perverso. Você não vê o quanto difícil é ser bom? Você tem um inimigo terrível que está tentando arruiná-lo para sempre e levá-lo para o inferno. Esse inimigo é o diabo. Você não pode vê-lo, mas ele nunca está longe. Você vive em um mundo onde há muitas pessoas ruins e poucas pessoas boas. Queridos filhos, todas essas coisas estão contra vocês. Você precisa de ajuda de alguém que pode mantê-lo seguro. Você precisa de um esconderijo para a sua alma preciosa. Você precisa de um querido amigo que seja capaz de salvá-lo de seu coração mau, do diabo e do exemplo de pessoas malvadas. Ouçam-me, e eu lhes falarei sobre ele. Há alguém que é capaz de manter a sua alma bastante segura, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é forte o suficiente para salvá-lo.
pois ele é o próprio Filho de Deus. Ele está disposto a salvá-lo, pois ele desceu do céu e morreu na cruz pelos pecadores. Quando ele estava na terra, ele pegou as crianças em seus braços e as abençoou, conforme vemos em Marcos capítulo 10, verso 16. Queridos filhos, são sábios aqueles meninos e meninas que confiam em Jesus Cristo e que lhes pedem que cuidem de suas almas. Esses meninos e meninas são mantidos em segurança. Jesus Cristo os ama. Jesus Cristo não permitirá que eles sofram algum mal. Ele não permitirá que o diabo ou pessoas malvadas arruinem as suas almas. Jesus é a verdadeira rocha para a qual as crianças devem fugir. Meninos e meninas que confiam nele serão cuidados enquanto viverem e irão para o céu quando morrerem. Jesus é o único verdadeiro esconderijo. Meninos e meninas que o amam estarão seguros e felizes. Queridos filhos, espero que vocês tentem manter as suas almas seguras. Não deixem de pedir ao Senhor Jesus Cristo que cuide da sua alma. Não diga a si mesmo, terei muito tempo, farei isso mais tarde. Quem sabe o que pode acontecer com você em breve? Talvez você fique doente, talvez você perca todos os seus amigos e fique sozinho. Vá e ore a Jesus agora. Seja como os sábios coelhos. Vá para o esconderijo seguro para sua alma. O que você deve aprender com os gafanhotos? Você deve aprender com os gafanhotos a amar uns aos outros, manter-se juntos e sempre ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que os gafanhotos não têm rei, mas eles saem juntos em fileiras. Eles não têm ninguém sobre eles para lhes dizerem o que fazer. Esses insetos são fracos quando estão sozinhos. Um gafanhoto sozinho pode fazer muito pouco. No entanto, os pequenos gafanhotos são tão sábios que sempre ficam juntos. Eles voam em tal número que vocês não podem contá-los. Eles não brigam uns com os outros. Eles ajudam uns aos outros. Dessa forma, os gafanhotos são capazes de fazer muito. Eles deixam os agricultores e jardineiros com muito medo quando são vistos chegando. Eles comem a grama e os grãos. Eles arrancam todas as folhas das árvores. Isso porque eles ajudam uns aos outros. Queridos filhos, quero que aprendam com os pequenos gafanhotos a sempre amar uns aos outros e nunca brigar. Vocês devem tentar ser gentis e úteis com os outros meninos e meninas. Você deve tornar uma regra em sua vida o fato de nunca ser egoísta, nunca ser mau, nunca ficar com raiva numa briga com o outro. Meninos e meninas que são egoístas e que brigam não são sábios. Eles são mais tolos do que os gafanhotos. Queridos filhos, brigar é muito perverso. Isso agrada o diabo, pois ele está sempre tentando tornar as pessoas malvadas assim como ele. Não agrada a Deus, pois Deus é amor. O egoísmo e as brigas são coisas impróprias para as crianças cristãs. Elas devem tentar ser como Cristo. Cristo nunca foi egoísta. Ele não tentou agradar a si mesmo, mas os outros. Pensem no que muitos meninos e meninas poderiam fazer se fossem como os pequenos gafanhotos e se amassem. Pense em como eles poderiam ser úteis para os seus pais e mães. Eles poderiam evitar muitos problemas e ajudar de muitas maneiras. Pense em quanto dinheiro eles poderiam arrecadar para ajudar os missionários a irem para as regiões pobres. Se cada criança desse país arrecadasse R$10 por ano para ajudar os missionários, seria uma quantia muito grande. Acima de tudo, pensem no que os meninos e meninas poderiam fazer se concordassem em orar uns pelos outros. Como seriam felizes, tais orações seriam ouvidas. Queridos filhos, enquanto vocês viverem, amem uns aos outros. Tentem ser unidos em um propósito celestial. Não se envolvam em brigas. Vocês devem estar mais unidos do que os pequenos gafanhotos. Eles não têm um rei para ensiná-los, mas vocês são diferentes. Vocês têm um rei que, inclusive, prometeu o seu espírito para ensiná-los. E esse rei é Cristo. Sejam sábios como os gafanhotos e amem uns aos outros. O que você deve aprender com a aranha?
Você deve aprender com a aranha a não desistir de tentar ser bom por causa de um pequeno problema. A Bíblia diz que a aranha pode ser pega com a mão, mas é encontrada nos palácios dos reis. A aranha é uma pobre coisinha frágil, mas a aranha se esforça muito para fazer sua teia. A aranha rasteja em casas caras e sobe ao topo dos melhores quartos, e lá ela tece a sua teia. Parece não haver maneira de mantê-la fora de sua casa. Se sua mãe remove a teia, a aranha começa a trançá-la imediatamente e faz uma nova teia. Nenhuma pequena criatura é tão perseverante quanto a aranha. Ela faz seu trabalho várias vezes, se for necessário. Ela não vai desistir. Lembro-me da história de um grande rei que recuperou seu reino seguindo o exemplo de uma aranha. Pobre homem! Ele havia sido expulso de seu reino como Davi por causa de rebeldes perversos. Ele muitas vezes tentou recuperar o seu reino. Ele havia travado muitas batalhas, mas sempre fora derrotado. Por fim, começou a pensar que não adiantava, ele desistiria e não lutaria mais. Aconteceu que naquela época, quando ele estava deitado na cama bem cedo, em uma manhã de verão, ele viu uma aranha trabalhando. A aranha estava tentando fazer um fio de um lado para o outro da sala. 12 vezes ela tentou em vão. 12 vezes o fio se partiu. 12 vezes a aranha caiu no chão. 12 vezes ela se levantou e tentou novamente. Ela não desistiu. Ela perseverou. E na 13ª vez ela conseguiu. Quando o rei viu isso, ele disse para si mesmo: por que eu não deveria perseverar também, tentando recuperar o meu reino? Por que eu não deveria finalmente ter sucesso, mesmo tendo falhado tantas vezes? Ele tentou novamente. E aí ele conseguiu. Ele conquistou os seus inimigos cruéis e recuperou o seu reino. Queridos filhos, o nome deste rei era Robert Bruce. Ele recuperou o seu reino na Escócia, copiando a perseverança de uma pequena aranha. Agora eu quero que você faça da aranha o seu padrão sobre a sua alma. Eu quero que você, como aranha, persevere em se apegar ao que é bom. Eu quero que você continue a tentar não fazer o que é mal, e sempre tentando fazer o que é bom e agradável a Deus. Queridos filhos, lamento dizer que é um mundo perverso e que há muitas pessoas que vão se esforçar para torná-lo mais perverso ainda. O diabo se esforçará para fazer você se esquecer de Deus. Homens e mulheres maus lhe dirão que não há necessidade de você ser tão bom. Eu imploro que você não ceda a eles. Exorto-vos a perseverar. Continue orando todos os dias, continue lendo suas Bíblias regularmente, continue indo regularmente à igreja aos domingos. Infelizmente, há muitos meninos e meninas que desistem de tudo o que é bom e assim saem da escola, do ensino da sua igreja. Enquanto estão na igreja, eles usam suas Bíblias e livros devocionais, mas quando saem, param de usar todos os seus bons livros. Muitas vezes entram em más companhias, tomam maus caminhos e se esquecem de honrar a Deus no dia do Senhor. Parecem que esquecem tudo o que lhes foi ensinado. Isso não é perseverar. Tal menino ou menina está sendo mais tolo do que as pequenas aranhas, e é perverso e imprudente caminhar assim. Queridos filhos, há uma casa gloriosa no céu, onde espero ver muitos de vocês lá. Há um palácio lá, pertencente a Jesus Cristo, que é muito melhor do que qualquer palácio na terra, e no qual todo o povo de Jesus viverá e será feliz para todo sempre. Queridos filhos, espero ver vocês por lá. Lembre-se, porém, que para eu e você nos encontrarmos nesse glorioso palácio, nós devemos perseverar e nos esforçarmos em relação à nossa alma. Você deve orar fervorosamente, você deve ler a sua Bíblia regularmente, você deve lutar contra o pecado diariamente. Quando pessoas malvadas o incentivam a fazer o que é mal, você deve dizer: eu não vou desistir de minha crença em Jesus Cristo. Você deve agradar a Cristo. Deixe a pequena aranha ser o seu padrão
por toda uma vida. Persevere e seja sábio. Queridos filhos, terminarei pedindo que vocês pensem sobre o que eu tenho dito a vocês. Já lhes falei de 4 criaturas muito sábias: as formigas, os arganazes, os gafanhotos e as aranhas. Mostrei a vocês que as formigas são um belo modelo de sabedoria porque elas pensam no tempo que está por vir. Os arganazes são um padrão de sabedoria porque fazem as suas casas em lugares seguros. Os gafanhotos são um padrão de sabedoria porque ajudam uns aos outros. E as aranhas também são um belo modelo de sabedoria porque elas perseveram. Queridos filhos, quero que vocês sejam sábios como essas pequenas criaturas. Vocês devem ser sábios como as formigas. Considerem esses 2 versículos da Bíblia e aprendam eles de cor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. E o outro, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Amós, capítulo 4, verso 12. Sejam sábios também como os coelhos e considerem também esses 2 versículos. Crê no Senhor Jesus e seja salvo. Atos, capítulo 16, verso 31. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservarás na tribulação. Salmo de número 32, verso 7. Seja sábio também como os gafanhotos e considerem mais esses versículos e aprenda-os de cor. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João, capítulo 13, verso 35. E o segundo versículo: e se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão que pode ver, não pode amar a Deus que não vê. 1 João, capítulo 4, verso 20. Sejam sábios também como as aranhas. Considere estas palavras da Bíblia também. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e será aberto a vocês. Mateus, capítulo 7, verso 7. E um outro versículo é: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Queridos filhos, pensem nessas coisas. Esta é a maneira de ser feliz e sábio. Nunca se esqueça do que Deus diz na Bíblia. Melhor é o homem pobre e sábio do que um rei velho e insensato. Eclesiastes, capítulo 4, verso 13. E o último versículo que eu deixo para vocês é: os sábios herdarão a honra. Provérbios, capítulo 3, verso 35. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, fiquem na paz.